Vamos lá, povo. O que vocês aprenderam semana passada sobre igreja? O que é igreja? Venham. Povo que está aí, vem mais para frente, porque senão eu vou buscar. Então, dói menos vir sozinho. Oi? Tá bom? Dói menos vir sozinho para frente. Senão eu busco. O que vocês aprenderam sobre igreja? O que é igreja? Vocês entendem sobre igreja? Eu falo a palavra igreja. Qual é a primeira imagem que vem na mente de vocês? A palavra igreja, o que vem? Qual é a primeira imagem que vem na cabeça de alguém quando eu falo igreja? Oi? Templo. Um prédio. Prédio é igreja? Prédio é igreja? O que é prédio? É prédio. Se aqui fosse um supermercado, o que é que seria? Um supermercado. Se aqui fosse cinema, o que seria? Cinema. Quando as igrejas começaram a comprar cinemas e ir para os cinemas, gente, isso foi um escândalo tremendo, né? A igreja começou a virar cinema. O cinema virou igreja, desculpa. Vocês sabem o que acontece lá na Inglaterra hoje? Eu nunca vi um lugar que tem tanta igreja. Você vai numa cidadezinha que tem 4.000, 5.000 habitantes. E você chega lá, no centro da cidade, tem umas 4, 5 igrejas muito bonitas. Sou doido para trazer uma daquela para cá. Mas muito linda, né? E algumas delas viraram pub. Quem sabe o que é pub? O que é pub? Bar. Você frequenta pub? Já frequentou? Já, né, irmã? Você tem cara de quem frequentou pub. Virou pub. Pensar que aquilo já foi uma igreja, né? Então, a imagem que a gente tem de igreja é aquela imagem do senso comum, do prédio, do espaço. Alguém já disse que igreja com cadeira de plástico não é igreja, é bar? Se vier um tailandês para cá, um chinês, um japonês, no Brasil, e você andar com ele aqui na cidade e falar para ele, isso aqui é uma igreja. Quais são os nomes de igreja que tem no Brasil? Vamos lá? Quais são os nomes de igreja que tem? Bom, precisa ter pressa. A gente tem até meio-dia aqui, sei lá. Precisam ficar. Vocês já passaram na frente de alguma igreja? Já? Vocês já viram os nomes dessas igrejas? Eu queria que vocês me falassem os nomes. Quais são os nomes que tem? Congregação Cristã, essas são as clássicas, né? Oi? Deus é amor, isso aí é claro. Não, estou falando daqueles nomes mais estranhos, de igreja, daquelas igrejas. Oi? Porta Estreita. Como? Águas do Trono. O que mais? Oi? Visão Profética. O que mais? Oi? Caminho do Céu. Verbo da Vida. Mormons, ele é uma seita cristã. Tá? Eles creem em Cristo, do Cristo deles. Mas é uma seita. O que mais? Quais outros nomes que tem?
Não, é clássico, batista, presbiteriano, metodista, congregação, Assembleia de Deus, Deus é amor. Isso são os clássicos. Até a década de 60 só existia essas. Eu não sei se vocês sabem disso. A partir da década de 60 começa a surgir Caminho Santo, Caminho do Céu. Existe fogo divino, chama viva. Gente, parece assim, igrejas de bombeiros. Tem uma igreja na Bahia que se chama Guspe Santo. Guspe Santo? Por que se chama Guspe Santo? Por que chama Guspe Santo? Como que Jesus curou um cego? O que ele fez? Cuspiu. Você já imaginou a hora do culto? Vamos dar uma gusparada para Jesus. Você tem que assistir o culto com o guarda-chuva. O que vocês acham dessa? Igreja Batista de Exu. Não, é em Exu. Exu não é uma cidade. Lá tem uma igreja batista de Exu. O que é igreja? Como é que abre uma igreja? Precisa de 3 pessoas só para abrir uma igreja: presidente, secretário e um tesoureiro. Uma igreja legal. É ou não é, doutor? Se eu quiser uma igreja legal no Brasil, só preciso dessas 3 pessoas. Preciso de algum documento, preciso dizer quantas pessoas tem, quem que frequenta. Eu preciso de um advogado para fazer o estatuto. E aí vocês gostam. Só preciso de 3 pessoas e um advogado. Porque ele tem que assinar o estatuto. Senão o estatuto não é registrado. Isso é uma igreja legal. Eu não estou falando de igrejas ilegais. Uma igreja que o governo reconhece. 3 pessoas: o presidente, a secretária, um secretário e um tesoureiro. Só. Com isso eu abro uma conta no banco. Com o estatuto, aí eu consigo CNPJ, aí eu consigo a conta no banco. Porque tem um monte de igreja que não tem conta bancária. Como é que eu me torno pastor no Brasil? O que é preciso para ser pastor no Brasil? Legalizado. Pastor sério, pastor legalizado. O que eu preciso? Faculdade de teologia? Não. O que eu preciso para ser pastor no Brasil? Oi? Eu preciso ir no INSS e decorar a seguinte frase, a seguinte código de trabalho, né? Aquele do código para abrir a empresa. Eu preciso declarar que eu sou ministro de confissão religiosa. Eu só preciso aprender que eu sou ministro de confissão religiosa. Se você não souber, escreve e entrega lá para a moça. Aí ela vai te dar uma declaração, na minha época, e você assina. Se você não souber, ela tem um carimbo. Você pode colocar o dedo no carimbo e colocar lá o dedo, ok? Você vai receber um número do INSS e você vai começar a contribuir como? Como? Ministro de... E aí eu sou o quê? A gente foi comprar na Telha Norte para a igreja. E quando foi fazer o crediário, a moça falou: vocês não têm declaração de imposto de renda, né? Vocês não têm comprovante. O quê? Está aqui a pasta. Está aqui a declaração de imposto de renda da igreja. Está aqui o CNPJ. Está aqui a
conta, aqui está a certificação digital da igreja, que sou eu, da minha declaração de imposto de renda. Ela olhou para mim e falou: mas isso existe? Eu falei: existe. Isso há muito tempo atrás. Aí fui comprar na Pernambucana. E aí na ficha eu coloquei que eu era pastor evangélico batista. Levei meus documentos. Ela queria carteirinha de pastor. Eu falei: moça, está aqui minha declaração de imposto de renda, está aqui meu RG, está aqui meu CPF. Sem carteirinha de pastor, eu não abro. Eu falei: filha, se eu pegar um papelzinho, fizer uma carteirinha, botar uma foto, inventar um carimbo, tem que ter carteirinha. Minha ordem é carteirinha. Eu falei: meu carro está do outro lado da rua. Ela falou: sem carteirinha eu não faço. Aí a Marli olhou para mim e falou: pega a carteirinha. Eu peguei a carteirinha porque eu quis. Eu fui lá no carro, nossa, ela que precisava comprar aquela coisa, aí eu fui e peguei a carteirinha. A igreja. Quem conheceu o Mapping? Mapping, venha comer Mapping. Chegou a hora, Mapping. Vocês lembram da musiquinha? Lembra do Mapping? O Mapping não vendia para pastor. Quem conheceu a Mesbla? Mesbla não vendia para pastor. Quem conhece o Banco BV? Conhece o Banco BV? Não faz crédito para pastor. Agora estão fazendo, né? Mas não faz licenciamento para pastor. Por que será? Bancos não emprestam dinheiro para a igreja. Triste. Quando você chega nos Estados Unidos, o pastor é uma autoridade. Quando você vai para a Alemanha, pastor, ele é funcionário público. É triste a gente saber disso. O que quer dizer a palavra igreja? Alguém já pensou? Alguém já pesquisou etimologicamente a palavra igreja? O que quer dizer igreja? Você consegue escrever, Silas, eclesia? E-K-K-L-E-S-I-A. Eclesia. O que é eclesia? Eclesia quer dizer aqueles que são chamados para fora. O que é ser chamado para fora? É que para fora. Eclesia, chamados. Então, quando Deus pensou em igreja, Ele pensou num grupo de pessoas que foram chamados para fora. Chamados para fora da onde? Então, quando a palavra igreja, na etimologia dela, no sentido dela mesmo, quando ela foi escrita, ela quer dizer chamados para fora. Dá para entender isso? O que vocês entendem dessa palavra? Eclesia, chamados para fora. Chamados para fora da onde? Do inferno. O que mais? Chamados para fora da onde? Do mundo. O que mais? O que mais? Do pecado.
A gente foi chamados para fora. A gente foi chamados para fora do quê? De um sistema, de uma forma de ser, de um mundo que vive de uma forma. O Senhor olhou a gente e falou: eu quero chamar vocês para fora disso aqui, para fora desse mundo. E por que Ele nos chamou para viver fora disso? Como que alguém sabe que você foi chamado para fora? Quando que alguém olha para você e diz assim: pô, esse cara é igreja? Quando que você olha assim, você fala assim: isso é igreja? Não, esse cara, ele é diferente. Então, no início aqui na igreja, há muito tempo eu vivi a igreja mais tradicional, e na época, há 20 anos atrás, eu não poderia vir do jeito que eu estou aqui, no culto. Como que eu deveria ter vindo, vestido? Só está com saudade, né, irmã Cleusa? Hein? Pastor andava do quê? Como que era, irmã Cleusa? Aqui, ó. Vinha de vinho de paletó, com gravata, com abotoado, tinha até aqui, a gola vinha até aqui. Só está com saudade? Não. Ah, bom. Se a senhora falasse o contrário, a senhora ia ver o que ia acontecer com a senhora aqui. Então lá atrás, qualquer culto, todos os cultos, como que o pastor tinha que vir? De terno, com os paletós usados, todo gravatado. Eita. Era bonito, né? Para poder a pessoa... Aquele ali é o pastor. Ele era o pastor. Como é que sabe que é o pastor? Porque ele estava vestido assim. Aí a gente saía daqui do culto, né? Quem lembra do Russi? Era a Russi. Quem veio de fora sempre achou que é vencedor. Passava no Russi, que era o único que tinha aqui na região toda, né? Não tinha boa, não tinha nada. Eu ia de terno e gravata lá, né? Comprar o pão da noite, né? Do lanche das crianças. Aí a gente entrava. Aí quando entrava era a paz do Senhor, gente. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Graça, né? Paz de Deus. E aí o Thales e a Sofia falavam: pai, como é que eles sabem que você é pastor? O que a gente lá atrás entendeu que era ser chamado para fora? Como que a gente diferenciava o ser chamado para fora? Oi? Vestimenta. Não, vamos lá. Primeira coisa, o primeiro tópico, qual que era, Nilda? A Nilda, os pais da Nilda eram da Assembleia de Deus, ela foi criada na Assembleia de Deus, e ela tinha uma vizinha que era da Igreja Batista e que convidava ela para ir à igreja. Seu pai permitia? Não. Por quê? Porque era proibido, como se fosse pecado, visitar outra igreja. Visitar outra igreja. Uma igreja batista não podia, porque ela era da Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus tinha uso e costume. Quantos irmãos, quanta gente já estava pensando, foi para o inferno por causa disso. Como é que a gente dizia qual é a diferença de um do outro? Tá? Ontem eu fui levar meu filho no circo, ele é novo, ele tem 32 anos. Aí eu estou lá escondido, quem que está? Está o avô com a filha dele, que tem... A Eloá tem 7 anos, né? Tem 7 anos. Aí ele me manda uma mensagem assim: poxa, eu estou trazendo a minha filha de 7 anos. Você com o teu filho de 32 anos, cara, você está trazendo. Fui levar a criança. E aí a gente estava falando com ele. Cara, eu nunca podia botar o pé num circo.
Não podia. A primeira vez que eu fui no cinema, fui escondido, eu tomei uma surra. Tomei uma surra da minha mãe porque eu fui no cinema. E você sabe qual foi o filme que eu assisti? Que eu não esqueço nunca. Porque toda vez que eu vejo esse filme eu choro. Da dor que eu lembro. Não é por causa do filme. Simba, o Marujo Trapalhão. O que eu apanhei por causa desse filme, gente? Porque nós não éramos do mundo. Quando eu comecei a namorar com a Marli, que eu fui numa igreja batista, eu fiquei horrorizado. Porque eu entrei na igreja e falei, esse povo aqui é um bando de católico disfarçado de crente. Porque eles têm um culto de crente, mas se veste como o mundo. Você quer ver uma coisa que eu proíbo os meninos aqui da igreja brincar? Hoje eu já estou um pouquinho melhor. Baralho. Aquelas figuras é o capeta para mim, é o diabo. Quando eu olho aquele rei, aquele negócio, para mim é o diabo. Porque a vida inteira eu aprendi que aquilo era do capeta, que aquilo era o diabo. Quando um povo da igreja lá se converteu em Franca, um povo tudo danado, e aí eu cheguei de surpresa, eles estavam jogando truco. Eu falei, eu vou jogar, dá aqui, vou sentar aqui na mesa com vocês, me dá. Aí eu peguei e gritei, truco. Aí todo mundo abaixou. Aí deram de novo. Eu olhei assim, truco. Pum, baixou. Aí os caras deram de novo. Eu falei, truco. Eu falei, o senhor ganhou. É só gritar truco, cara. Aí os caras olharam as cartas, falaram, pô, ele não tem nada. Eu falei, por que vocês baixam? Eles falaram, mas pastor não mente, pô. Pastor não mente. Então, o que é ser crente? Se você tiver que ensinar alguém a ser crente, o que você vai dizer para essa pessoa? Se você for ensinar alguém para ir para uma igreja, quando alguém pede para você uma referência de restaurante, qual que você manda? Por quê? Quando alguém pede uma referência de médico, quando alguém pede para você uma referência de dentista, quando alguém pede uma referência para você de quem faz coifas industriais, quando alguém pede para você alguém que faz cuca, faz doces maravilhosos, você não tem noção aonde você vai comprar. E é melhor do que do sul. Mas se alguém pedir para você uma referência de igreja, o que você diz? Por quê? Então, alguns conceitos que a gente precisa ter. Você pode abrir lá em Atos 20, 28? O que diz Atos 20, 28? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, que vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus. Qual é a igreja de Deus? Quando eu conheci os Mormons têm um folheto que eles evangelizam todo mundo no Brasil. O principal folheto deles é a igreja verdadeira de Jesus Cristo na terra. O principal folheto dele, qual é a igreja verdadeira? Eu tinha 16 anos para 17, eu vivi uma crise muito grande e eu queria entender
qual era o caminho, qual a igreja, porque eu não aguentava mais tanta igreja que eu conhecia. Brasil para Cristo, Congregação de Remidos por Cristo Jesus, Missionária, Assembleia de Deus, Congregação. Eu tinha 16 para 17 anos. Qual igreja que eu ia? E aí me apresentaram esse folheto. E o que é essa igreja? Por que a igreja dos Mormons é a igreja verdadeira? Por quê? Porque ela foi concebida direto por Cristo. Cristo apareceu por um anjo, mandou um anjo Moroni para Joseph Smith. E esse anjo Moroni, aparecendo para Joseph Smith, disse para ele que haviam as placas de ouro escritas sobre a igreja, que ficava lá em Utah. E ele foi lá, descobriu essas placas, traduziu, que é hoje o livro dos Mormons. Uma das aberrações no livro dos Mormons é que o batismo pelos mortos. Eu não sei se você sabe qual é a maior fonte dos cartórios. Quando os cartórios precisam comprovar genealogia, quem é que eles procuram? Os Mormons. Porque você tem o batismo pelos mortos. Você vai lá no templo e faz o nome de toda a tua família, de todos os seus antepassados. Você coloca o nome deles, você batiza e todos eles são salvos. Qual é a igreja de Jesus? São os adventistas? Testemunho de Jeová? Da tua casa até aqui, você passou na frente de quantas igrejas? Por que você não ficou lá? A gente tem um povo, às vezes, aqui, que é difícil lidar, que é complicado. Você sabe o que a gente faz, né? A gente começa a orar por ele. E a gente diz assim: Senhor, ele é do Senhor, leva, Senhor. Fica com o Senhor, né? Não é? Cuida dele, Senhor. Não é meu, é do Senhor. Sabe uma coisa que as pessoas não têm zelo por isso? A igreja de Deus. A gente precisa tomar cuidado com a igreja de Deus. Aqui não é brincadeira. Isso aqui é muito sério. Quando acontece um escândalo dentro da igreja, qual é o nome que vai para o lixo? Se você perguntar para as pessoas que têm mais decepção com Deus, elas têm decepção com Deus, por que elas têm decepção com Deus? Foi com Deus? Foi com quem? Com alguém. Sempre foi com alguém. Alguns casos, como doença, morte, acidente, que as pessoas acabam se revoltando. Não quero ser leviano, mas quase 70%, 60% desse povo tem algum problema aqui dentro. Teve algum problema aqui dentro. Qual é o lugar que mais atrai pessoas com problemas de ordem emocional e psicológico? Qual é o lugar que mais atrai pessoas doentes, emocionalmente, psicologicamente? Qual? Oi? Igreja, por quê? Quem que aguenta pessoas com problemas emocionais, com problemas psicológicos? Quem que aguenta? Pastor não. Quem que aguenta? Me fala alguém que aguenta. Oi? Se você olhar a maior parte dos moradores de rua, por que eles estão na rua? Geralmente essas pessoas de
com problemas emocionais, com problemas de ordem psicológica, elas já frequentaram quantas igrejas? Quantas igrejas? Elas param em igreja? E por que elas não param em igreja? Elas procuram o quê? Acolhimento. E quando elas chegam à igreja, por serem novas, o que a igreja faz com toda a pessoa nova? O que a igreja faz? Acolhe, traz para perto, visita, cuida, dá atenção, até essa pessoa fazer parte. Quando essa pessoa faz parte, o que a igreja faz com essa pessoa? Esquece. Quem falou esquece? Igreja esquece? Ela é acolhida, ela é introduzida na igreja e depois ela já sabe se precisar de alguma coisa, onde recorrer. A pessoa ela entrou, ela foi acolhida, ela foi visitada, o pastor vai na casa, dá estudo, põe alguém para cuidar, anda junto, aí essa pessoa se batiza, o que acontece com ela? Esquece elas. O que a gente tem que fazer agora com essas pessoas? Muitas vezes, algumas pessoas, né, podem falar assim, esquece. Ou penso que muitas vezes a gente se comporta o contrário, achando que a pessoa se batizou, logo a pessoa já está crente, está 100% e pode andar sozinho. Mas precisamos lembrar que tem que continuar a caminhada, né, juntos. O que é deixar andar sozinho? E o que não é andar sozinho? Eu queria que vocês me explicassem. O que a gente deveria fazer? O que a gente tem que fazer com essas pessoas que agora se tornaram membros, já chegaram aqui e agora estão aqui na igreja? O que a gente tem que fazer? O que você acha, Reina? Continuar instruindo, do mesmo jeito, indo na tua casa, tentando ensinar, cuidando, pegando... É assim que a gente tem que fazer? Não. O que a gente tem que fazer? Continuar compartilhando a palavra e contando também que ela se fortaleça na fé. Você acha que isso é papel nosso? Papel da igreja? A igreja tem que fazer isso com vocês. É isso? Eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não dá mais atenção para mim. Eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não cuida mais de mim. Eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não olha mais para mim. É isso, Gil? A pessoa já está indo para a igreja, ela já fez todo o processo, né, de introdução, nanana, aprendeu, né, ela vai vir para a igreja semanalmente, então ela já tem esse processo. Não precisa de uma pessoa ficar lá em cima, não, ela já tem O que vocês acham, gente? Tem Viva a Vida. Tem pequeno grupo. Você consegue pegar Gálatas 6 para mim, Silas? Oi? Servir na obra. Oi, Meli. Discipulado. Oi? Eu creio que é discipulado, porque vindo para a igreja, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Essa é a grande crise que a gente vive. Até quanto tempo eu tenho que andar com alguém? Quanto tempo eu tenho que dar de atenção? Eu só queria, vocês que estão casados, que estão do lado da esposa, assim, só quem está do lado da esposa, e a esposa pergunta um para o outro assim,
Você está plenamente satisfeito comigo? Não, só pergunta assim, você acha assim que eu preciso fazer mais alguma coisa do que eu faço? Não, eu queria que vocês... Eu não vou fazer isso porque a Marli não está aqui, que com certeza ela diria, não precisa, querido, se você fizer mais, nossa vida vai... Ela tá bom, ela ia falar isso aqui para mim. Não é para brigar, era só para perguntar, não era para responder. Você pode dizer um para o outro assim, nossa, você já cuidou de mim, não precisa cuidar mais. Vamos lá, vamos ver Gálatas 6, diz assim, vamos ler todo ele. Tá. Irmão, se algum de vós chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá do que se gloriar em si mesmo e não no outro. Cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E o quê? Quem? Pastor? Os líderes? O que esse texto diz? A igreja. Por que essa pessoa, quando ela chega, ela é acolhida, daqui a pouco, o que ela começa a fazer? Quando ela parou de ser visitada, quando as pessoas pararam de ir à casa dela, ela começa a destruir a igreja, os seus relacionamentos. Quando você começa a falar, eu estou discipulando alguém, eu estou dando outro estudo bíblico, eu queria que você me ajudasse. Você pode cuidar de alguém? Não. O que ela vai fazer? Ela vai destruir os relacionamentos dentro da igreja, porque se ela destruir os seus relacionamentos na cabeça dela, o que vai acontecer com você? Você não vai ter mais amizade e você volta para ela. Você sabe quem mais o diabo usa? Pessoas assim, dentro da igreja. Quem leu um livro, ele morreu mês passado, Eduardo Mistral, Filhos do Fogo. Ele era um satanista que foi iniciado. Tem alguns aí que dizem que no livro dele ele diz que é o Temer. Ele até comprometeu uma pessoa muito grande na fé, Eleni Vazão, no hospital. Mas não provou, Eleni processou ele. Que algumas mortes no hospital são propositais. Que eles infiltram pessoas dentro da igreja. E essas pessoas entram dentro da igreja, começam a dirigir louvor, começam a pregar, começam a dirigir, e essas pessoas daqui a pouco começam a jogar uma contra a outra. Aquela igreja que era uma bênção, aquela igreja que era abençoada, daqui a pouco destrói, acaba com a igreja. Acaba com a igreja. E eles visam quem? O líder. Eles querem destruir o líder de qualquer forma da igreja. Se aproximam, querem estar junto. E a gente não sabe o que é joio e trigo. A gente está vivendo um momento na nossa igreja um pouco difícil, porque nós estamos vivendo um outro momento de igreja. Eu cheguei aqui com 60 membros.
Eu e os meus filhos íamos à casa das pessoas dar estudo bíblico na hora da chuva. Nós íamos de família em família, ensinando a Bíblia. Nós fizemos isso, olha, só para vocês terem uma ideia, quem que está aqui de 20 anos para cá, levanta a mão nessa sala. Só a Kelly e ele, só. A gente ia lá dar estudo bíblico. E a esposa dele, pensa alguém que era espírita, kardecista, daquela, da fraternidade, o pai é líder até hoje, mas alguém que conhecia profundamente o espiritismo. Olha, uma classe desse tamanho não tem ninguém da época que eu cheguei aqui. Estão todos hoje servindo, estão todos nas classes, estão todos dando aula. Então, até onde a gente vai? Então nós ensinamos vocês para que vocês ensinem outros. A gente capacita vocês para que vocês comecem a encontrar o dom de vocês. Vocês foram chamados para fora. Vocês vieram para cá não para somente receber, mas para dar. E o que a Bíblia diz? Que melhor é dar do que? Eu fui visitar o Arthur e o Arthur perguntou para mim: pastor, nessa igreja tem futebol, porque eu gosto de jogar bola? Eu falei: tem, Arthur. Quando que é? Eu falei: quando você começa? Ele olhou para mim: então, vamos começar, Arthur? Terça-feira eu fui lá. Tinha quase 40 homens lá. Aquela chuva, deu aquela chuva toda. Fui lá. Eles falaram: você vai jogar? Eu falei: não, se eu jogar, só eu vou jogar. Melhor deixa os meninos jogar, já foi a minha época. E eu vi gente ali que está até afastado da igreja, mas lá está indo. Waiters. Só colocou uma agenda de que o pastor jogava bola assim, tá? A gente jogava aqui na quadra, aqui embaixo, todo sábado à tarde. Mas ele jogava, não parece, mas jogava. E era bom ou não era? É, né? É o pastor, né? O craque, gente. Outra bola era minha também. Eu era o primeiro a ser escolhido. Porque se meu time perdesse, eu pegava a bola, acabou o jogo. Então, é muito bonito quando eu descubro por que Deus me chamou. E quando Deus nos chama para fora e nos coloca na igreja, Ele nunca coloca alguém dentro da igreja sem uma função. O que é igreja? Igreja é prédio? Por que hoje aqui é uma igreja? E não, por exemplo, um cinema? Não um auditório? Por que hoje a gente passa aqui e fala que é uma igreja? Por que agora aqui é uma igreja? Porque tem um grupo de pessoas que foram chamadas para fora para adorar a Deus. Aqui se torna uma igreja no sentido do propósito sobre o que nós estamos fazendo. Se nós colocássemos mercadoria aqui, não seria igreja, seria um mercado. Se a gente passasse filme, se a gente fizesse um teatro, deixaria de ser igreja. Aqui se torna uma igreja porque nós somos chamados para fora para adorar esse Deus verdadeiro, cultuar esse Deus. Agora vamos pensar o seguinte: a igreja ela existe para cultuar vocês? Hoje a igreja ela é para cultuar a Deus ou para cultuar as pessoas? Que tipo de culto você gosta? Que tipo de culto você gosta?
Eu gosto daqueles cultos que chora. Se não chorar, não é culto. Qual o tipo de culto que eu gosto? Que tem que ter coreografia. Culto que eu gosto tem que ter hino. Culto que eu gosto tem que ter o quê? Orquestra. Qual é o culto que eu gosto? Gosto daqueles cultos que o pastor solta o rei mesmo. Gosta. Quanto mais bate, eu gosto de culto que tem testemunho. Eu gosto de culto que tem que ter revelamento. Se não tiver revelamento, não é culto. Eu gosto de culto que tenha momento em que vai expulsar demônio. Então, a gente recebe gente aqui, a pessoa não gosta muito do culto aqui, o culto é devagar, né? O culto é meio assim, não sei. Eu gosto de um culto assim mais avivado, né? Eu gosto de um culto mais assim, gosto. Acho que nós temos que lutar contra, né? Essas tendências que nós temos de sair da igreja por aquilo que nós não gostamos. E aí fica essa busca eterna de achar uma igreja onde tem tudo que a gente gosta, né? E a gente perde amigos, perde pessoas porque saem porque não gostei daquilo, não fui satisfeita nisso, não fui satisfeita naquilo. E continuam não estando satisfeitos, né? Então é adoração a Deus, né? E é uma tendência nossa de sair por esse motivo, né, pastor? Eu vou sair por esse motivo porque eu não estou contente. Vou buscar algum lugar que fique contente e tal. E é isso, né? Uma tendência humana muito difícil nossa, né? Muito. A Nádia nasceu na igreja. Ela é enfermeira. Então, ela foi criada na igreja. O pai pastor, a vida inteira pastor. O pai abriu igrejas. Hoje, essa tendência de buscar uma igreja que me satisfaça, Nádia, o que é? Como que você está vendo isso aí? Na minha infância, isso absolutamente não existia, né? A gente era de cidades pequenas, igrejas muito pequenininhas. Eu acho que nem passava pela cabeça esse negócio de buscar igreja para me satisfazer, né? Era aquela igreja dos lugares pequenos, aquelas igrejinhas pequenininhas no interior, tudo. Meu pai, pastor, acho que não passava pela cabeça de ninguém. Nossa, vou mudar de cidade ou mudar de sei do que para achar uma igreja. Isso é uma coisa muito atual, eu acho, dessas últimas décadas, não sei, uma coisa esquisita de buscar alguma igreja que satisfaça. Mas isso passou pela nossa cabeça, pela minha cabeça, pela cabeça das pessoas, né? Buscar uma igreja que satisfaça. E isso é errado, né? É pecado, sei lá. Sim. Será? Tá, será que hoje também a gente não tem assim um poder aquisitivo que faz com que eu exija as coisas? Talvez assim, eu tô num outro nível, eu tô num outro patamar. Sabe assim, eu tô num patamar, eu pago. E sabe o que é pior de tudo? É assim, é a forma como as pessoas hoje tratam um garçom, tratam o frentista. Como que a gente está tratando as pessoas? Então, nós temos hoje um grupo de consumidores. Não sei. Lá você tem comércio, né?
Como que é hoje esse povo? Como que tem que tratar esse povo? Muitas vezes eles não são nem tratados na casa deles, né? Não são limpos na casa deles, não são organizados na casa deles. Mas o nosso comércio tem que estar tudo impecável, senão reclama. Já teve casos de, às vezes, ir no Google reclamar, fazer por telefone, denúncia por coisas mínimas, mas vai na casa da pessoa, às vezes está um horror. Todo mundo tem direito agora. E as igrejas estão se acomodando, estão se acostumando. Eu fiz o vídeo aí lá de baixo, mostrei a parede que teve que pintar por causa da iluminação, que ia chocar. Vocês estão vendo que agora a gente está aqui na hora da aula. Alguém está incomodado que esse trem é preto? Não, você está me enxergando? Está claro? Vai ser a mesma coisa. Aí a gente já teve um comentário, entrando na modinha, parede preta. É desnecessário? Eu acho que isso ajuda. Não ajuda. Oi, Laís. Para mim, isso, sobre o que tudo a gente está estudando, foi muito claro quando veio aquela família dos ribeirinhos aqui. Aquilo, para mim, na época, foi um testemunho e mexeu muito comigo, porque é exatamente isso. A gente vem à igreja pensando que somos consumidores. Então, se não tem ar-condicionado, eu estou insatisfeita. Se não tem estacionamento, eu estou insatisfeita. E eu, de repente, quero procurar um lugar que me satisfaça. Porque na nossa vida é assim, em casa eu não estou gostando de tal coisa, eu vou trocar. E a igreja não, a gente não está aqui para a igreja nos servir, né? E quando aquela família veio, mexeu muito comigo por conta disso. Eles são a igreja, eles vão até a casa das pessoas, eles vão levar o evangelho. E eu acho que isso que é a igreja, né? Não é a gente estar em busca de algo para nós o tempo todo, mas é levar o que a gente já tem, né? Oi. Eu sempre fico pensando assim, né? Quando a gente está dando estudo, tudo, aquele que mais cresce somos nós mesmos. Porque o tempo todo nós somos incomodados, né? E uma das palavras que para mim incomoda muito que Deus fala é o seguinte: o que é perder a própria vida por amor de mim? Então, para mim, é esse conflito o tempo todo, né? É de eu perder a minha própria vida por amor de Cristo, por amor do próximo, né? E não é fácil, porque o tempo todo você tem que abrir mão do seu próprio conforto, da sua própria vida, né? Para fazer aquilo que Deus quer. Então, esse conflito, quando a gente vê esse tipo de picuinha dentro da igreja, é muito difícil, porque a palavra de Deus é difícil. Nesse sentido de perder a própria vida, né? Tomar a sua cruz e aí seguir a Cristo. E quando a gente vê esse monte de problema, a gente vê que a pessoa não está olhando para isso, né? Ela não está percebendo que ela tem que perder a própria vida por amor ao próximo, por amor a Deus. Aí está acontecendo um fenômeno. As igrejas que cuidam de consumidores são as igrejas que têm mais atraído pessoas. Porque eles são consumidores. Eles também não querem envolvimento. Eles frequentam. Se me atende, eu fico. Se não me atende, eu procuro a próxima. Eu procuro a novidade. Eu estou há 30 anos aqui em Jundiaí. Eu vi muitas igrejas, quando eu cheguei, que eram igrejas top de linha, eram as maiores igrejas, e hoje elas estão cotizando para poder pagar aluguel. Então, desde lá atrás, eu sempre olhei para a família, eu sempre trabalhei com encontros de casais, a gente sempre trabalhou com crianças, a gente sempre pensou. E aí a fala era: nossa, isso dá muito trabalho, isso leva muito tempo para a igreja crescer.
Ah, não vou fazer isso. E aí hoje as pessoas nos procuram querendo aprender como é que faz isso. Tanto é que o dinheiro segue a visão. Aonde foi o dinheiro da Memorial? Hoje nós temos um acampamento. Hoje nós temos salas. Hoje nós temos todos os equipamentos para as crianças. Porque o dinheiro segue a visão. A gente não tem um templo suntuoso, poderia ter investido num prédio gigantesco. E a gente adaptou uma quadra. Eu tenho uma igreja de lata, mas muito bem feita, arrumadinha. Mas é uma igreja fechada, só por telha. Não é nem alvenaria. Esses consumidores, eles não têm mais essa... Que nem lá. Hoje, se eu for num restaurante, eu não gosto. Você procura o dono do restaurante para falar? Procuro, vou. Por que eu não vou procurar o dono do restaurante para falar? Eu vou falar para quem daquele restaurante que eu não gostei? No Face, no Google. Mais fácil de destruir. Eu vou te destruir, porque eu paguei e não recebi. Eu não tenho aquela ideia de igreja, de construção, de amor, de cuidado, de paciência, de construção, de olhar o erro do outro e cuidar do outro, de semear na vida do outro, de discipular, de fazer com que esse também cresça. Vem cá, Wellington. Esse menino saiu de uma igreja porque ele trabalhava todos os dias naquela igreja. Aí veio para cá e agora aqui que você trabalha? Todos os dias. No dia que eu fui visitar eles, ele só fez uma pergunta para mim. Pastor, a igreja do senhor vai cuidar dos meus filhos? Eu falei, vai. O que você faz aqui, olha? Hoje eu trabalho com as crianças. Eu organizo o louvor dos kids. Você sabe quando a gente está aqui? Tem uma banda tocando lá embaixo. Quem que está tocando nessa banda? As crianças tocam, cantam. E o intuito foi realmente fazer com que eles sejam incluídos, né? Para que no futuro a gente venha colher frutos aqui, né? Quarta-feira, o que você faz? Musicalização. Qual a idade? De 5 a 7. E aí o resto da semana, o que você tem que fazer com seus filhos? Com os filhos tem que trazer. De sexta-feira minha esposa traz eles no Super Kids, no Teens. E ela está querendo fazer vários cursos, né? Então praticamente eu falei que eu vou ter que comprar uma casa aqui perto da igreja, porque senão... Nós damos uma ajuda de custo para essas pessoas que têm que vir todos os dias praticamente à igreja. Eles moram longe. Você pegou essa ajuda de custo? Não, pedi para comprar uns instrumentos no lugar. Ele falou, pastor, eu não vou pegar. O senhor pode comprar os instrumentos para as crianças? Eu desliguei o telefone na hora para orar. Vai dizer, Senhor, obrigado por esse ministério. Obrigado, velho. A gente estava colocando o piso ali no altar. Vocês viram que tem 2 escadinhas. E aí eu pedi para o rapaz, quanto que custa para vocês fazerem as escadas? Eles falaram R$4.000 para fazer 8 degraus. Sobrou material. Ontem eu liguei para Eli, você pode colocar para a gente? Ele falou, se a Neia vir cá aqui na academia no meu lugar, eu vou.
Chegou 8h30 da manhã aqui. Não estão fazendo para mim. Fora os outros, doido que tem aqui dentro, né? Às vezes estou citando um, citando outro, mas é tanta gente, gente. Isso para mim é igreja. E é tão maravilhoso você experimentar isso. A gente nem falou da forma de culto. O que vocês acham? Como que deve ser o culto de uma igreja? Nossa, já passou o horário. Como deve ser o culto de uma igreja? Tem que ter hino, tem que ter cântico, tem que ter aviso. Assim, eu sou chamado de ligeirinho. Sabia? Eu sou o pastor ligeirinho. A minha esposa briga comigo porque ela quer que eu prego mais, que eu falo mais. Eu falo, não consigo, querida. Não consigo. Eu vou pregar aquilo que Deus falou para mim. 30 minutos, 40, às vezes 20, às vezes vai mais. Agora eu entendo que o culto tem que ser inteligente. O culto tem que ter horário para começar, amém? Amém? Sabe, você vai numa igreja que não tem horário. Isso é uma falta do quê? De respeito com o que tem ali. Não tem horário para começar e não tem horário. Poxa, não, o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver falando, então amanhã, 5h da manhã, você acorda. Olha as crianças desesperadas, sofrendo lá embaixo. Olha quem está cuidando dessas crianças. Outro dia falaram aqui para mim, logo no começo aqui, ai pastor, deixa o Espírito Santo falar. Eu falei, deixo. Quando der o horário eu vou pedir para as crianças subir, aí você fala para as crianças, deixa o Espírito Santo falar com elas. Sabe, 10h da noite, você vai lá e fecha o portão. Você fecha o portão, aí você tira todos os cabos e guarda. Legal? Eu sempre penso num culto que eu consigo adorar a Deus, que eu consigo pregar, que eu consigo informar a igreja e que a gente ganhe tempo. Que a gente faça de forma inteligente. Sempre. Porque o meu Deus é um Deus inteligente. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por essa manhã, pela Tua palavra, por tudo que nós já ouvimos do Senhor. Como é bom Te conhecer, ó Deus. Nós não somos dono dessa verdade instituída sobre como devemos fazer. Mas nós queremos viver a verdade do propósito do que temos que fazer. Isso é verdade. O princípio a gente não negocia. Como a gente faz? A gente tem a nossa forma. Mas a gente quer ser verdadeiro, ensinando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Leva-nos a Deus em paz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Beijo no coração de vocês aí, tá bom?